Graças a Deus estamos começando mais um programa, Jesus, a Verdade que Liberta. Nós somos gratos a Deus por essa oportunidade que Deus tem nos dado e pela sua vida. É você que nos acompanha sempre através desse programa, as televisões, as redes sociais. Que Deus venha abençoar grandemente você que ouve a palavra de Deus, não só nesse programa, mas em outros também, através de rádio, nas igrejas, os pastores que pregam nas ruas, né? E nas redes sociais. Que o Senhor Jesus diz que bem-aventurado é aquele que ouve a palavra de Deus e cumpre com a palavra. É bom que seja assim, porque não é só ouvir. É como uma pessoa vai para a universidade, mas só ouve o professor, mas não aprendeu nada. Então, tornou vã. Então, a palavra de Deus é para ter aprendizado. É para obediência. É para cumprir na sua vida. Você se moldar. Aplicar a sua vida à palavra de Deus, né? Aplicar a palavra de Deus na tua vida. Você comer verdadeiramente. Não, nós somos gratos a Deus pela sua vida, você que nos acompanha e tem dado crédito, tem nos ajudado a fazer essa obra, né? Você que compartilha nas redes sociais, você que assiste aí e comenta com as pessoas, você está nos ajudando no reino do céu. Que isso, o galardão é lá. Isso é para você mesmo. Saiba que o trabalho que fazemos na obra de Deus é para nós mesmos. Né, para mim e para todos aqueles que ouvem, né? Então, a obra de Deus é feita na terra por homem, né? Por mim e por você. Se você rejeitar, quem perdeu foi você. Então, essa recompensa vem do Senhor, vem do alto, né? Descendo do Pai das luzes, né? Em quem não há mudança e nem sombra de variação. Então saiba que ele te aperfeiçoa, todo dom perfeito vem do alto, diz Tiago capítulo 1, versículo 17. Então saiba que você não está perdendo nada em ouvir a palavra de Deus. Dá crédito à palavra de Deus. Quando você se abre para a palavra, você está se abrindo para Deus, você está dizendo que quer Deus, você está se alimentando de Deus. Então essa obra de Deus não é para que Deus venha crescer, venha se tornar poderoso. Não, pelo contrário, é você. É para você se salvar. Você adquirir poder de Deus, justiça de Deus, as armaduras de Deus, toda essa proteção de Deus, essa sabedoria de Deus e inteligência, junto tudo isso aí para você se defender nesse mundo do mal, né? Esse mundo que o príncipe é o diabo, é os principados e potestades. Então nós vamos defender, né? Você vai defender, eu vou defender a minha alma do inferno, vou me livrar, isso aí. Então esse poder de Deus é exatamente para isso, para nós sair de uma condenação para a salvação. De uma morte que já estamos para a vida. De uma treva, estamos em treva, é sentido de não entender nada, de não saber o que está fazendo e está perdido. Mas para a luz, aonde você acha o caminho, você acha a direção, você acha a inteligência e a sabedoria e a inteligência. É a primeira sabedoria, né? Então você acha isso aí, você encontra o caminho da salvação, do que é certo, do que é justo diante de Deus. Então, sem isso aí, como disse o próprio Jesus, no João 15, versículo 5, eu sou a videira e vós as varas. Se vocês estiverem em mim e eu estiver em vós, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podereis fazer. É nada. Nesse sentido céu, nesse sentido salvação, nesse sentido de entrar no trono da graça, entrar na graça de Deus, ser agraciado por Deus, ser justificado, apoiado, defendido, sustentado, recebido.
nesse sentido aí, né? Então, o reino do céu tem os seus princípios. Nós não podemos fugir desses princípios, porque você perde a vida eterna. Ou seja, não é perde, você não acessa. Porque perder é uma coisa que você já tem. Você não tem, ninguém tem salvação. Se não fizer isso, não acha ela. Não vai ter. Nós já nascemos todos perdidos. E não é porque meu pai é crente, aí me gerou, que eu sou crente. Não, eu preciso me tornar crente. Eu preciso me tornar um herdeiro de Deus. Eu vou responder pelas minhas obras. A não ser que eu morra ainda na tutela do meu pai. Na responsabilidade do meu pai, da minha mãe, né? Aí sim, mas eu depois de grandinho, depois de entendimento, de eu ter compreensão, eu respondo por mim diante de Deus. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14, 12. É isso aí. Cada um dará conta. Não tem padrinho nisso aí não. Então veja que essa necessidade que nós temos, né? Esse dever, essa responsabilidade que nós temos de buscar em Deus a nossa vida. O apóstolo Paulo diz isso, eu sempre digo aqui nos meus programas, né? Que ali em Colossenses capítulo 3, ele começa no primeiro versículo dizendo: se já ressuscitaste com Cristo, ou seja, você estava morto e ressuscitou. Porque quando você está com o evangelho em ti, você está vivo. Ou seja, está na promessa, na salvação de Deus, na graça de Deus. Então é isso que ele está dizendo. Se já ressuscitaste com Cristo, já vivificou você mesmo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Aí ele vai para o versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Mas o que é isso? Você não é para pensar em nada da terra mais? Sim. Mas você tem que comparar primeiro com a do céu. Atrapalhou o caminho do céu, você tem que sair fora. Porque tem as coisas lícitas e as ilícitas. Tem as coisas que não prejudicam a tua alma, a tua salvação, os princípios de Deus. E tem as coisas que prejudicam, que é o pecado. Te separa de Deus. Ainda que você esteja ligado, você desliga outra vez. Então, você é um templo da morada de Deus. O Espírito de Deus vai morar em você a partir desse momento que você ressuscitou com Cristo. Então, o Evangelho já está em ti, o Espírito de Deus está em ti. Se você não tiver ligado na palavra de Deus, você corrompe isso aí. Você expulsa o Espírito outra vez. Você corre para a morte outra vez, para as trevas. Então, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então tem que primeiro pensar, meditar na palavra de Deus, ver se vai me prejudicar ou não. Sabe aquela coisa de provar primeiro, ver, examinar se eu posso comer ou não posso comer? É isso aí. Porque pode ter veneno lá. Então o apóstolo Paulo diz isso aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo ali 20, 22, 21, né? Parece que é o 19, que ele diz: pensa, não desprezais as profecias, não desprezar as palavras que uma pessoa fala como que seja de Deus. Não desprezar, você não pode dizer logo, sem examinar, você dizer, não é de Deus, eu não aceito. E se for? Você jogou fora o pão da vida. Então, não desprezais as profecias, ouvi de tudo retendo bem. E se a gente
Aí você examina tudo e retém aquilo que é bom. Vai examinar porque você está ligado no céu. Pensai nas coisas que são do céu e não nas que são da terra. Então, da terra é segundo plano. Passou pelo crivo da palavra, aí pelo exame da palavra, então eu posso fazer. Eu devo agir, eu devo fazer assim, tal. É assim. Então ele diz no versículo 3, estamos aqui falando de Colossenses capítulo 3, né? Então no versículo 3, ele diz, porque já estáis mortos, que é exatamente o que eu comecei dizendo aqui, que nós nascemos todos condenados. Aí precisamos sair da morte para a vida, das trevas para a luz, de criatura de Deus para filho de Deus, de um bastardo para herdeiro, né, de Deus. Então assim, aí ele diz, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ou a vossa, ou a nossa, não sei que sabe como queira dizer. Então, está escondida com Cristo em Deus. Para mim explicar melhor, para você entender melhor, a nossa vida está escondida na palavra de Deus. A palavra que vai me dar instrução. Eu sou o caminho. Não adianta caçar no outro canto que não vai achar caminho para o céu. Se não for em Cristo. Eu sou o caminho. Aí ele diz, eu sou a verdade, eu sou a palavra. Eu sou a vida. Pronto. Então você achou a vida em Cristo, na palavra. Então entenda aí que ele está dizendo exatamente isso. Porque já estáis mortos e precisa ressuscitar. Já estáis mortos, sem compreensão, sem buscar na palavra, no mundo sem Deus, como diz o apóstolo Paulo. Estáis no mundo sem Deus. E você precisa achar Deus, você precisa conhecer o Senhor. E você só conhece pela palavra. Então, se você pegar um livro escrito sobre a vida de uma pessoa, escrever a vida dessa pessoa, como ele é tudo, e você lê, você conhece a pessoa. Apesar de não ver. Mas no dia que você vê, você sabe quem é e tudo. Ou seja, você tem todas as inscrições, os detalhes dessa pessoa todinho. Você conhece ele. Então é feita uma imagem aí dessa pessoa na tua mente. Então, isso é o caminho para a vida. Você conhece a Deus e nós precisamos lutar todos os dias em conhecer o Senhor, aplicar a nossa vida ao conhecimento do Senhor. Então é conhecer como se faz, o que é exigido por Deus, exigido no sentido de não ter obrigação, vai quem quer. Se quiser, Jesus disse, aquele que quer seguir após mim, aquele que quiser seguir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Então veja, Lucas 19, 23, né? Então veja aí que ele está dizendo, aquele que quer, não tem obrigação. Quem é que tem a obrigação de fazer alguma coisa? Ninguém tem. Você tem a obrigação de se casar? Não. Se casa porque quer. Então qualquer coisa que tu vai fazer, tem a obrigação de... Tem as coisas que é um dever, mas não é obrigação. Então isso aqui, servir ao Senhor é um dever, mas não é obrigado. Deus não obriga. Se obrigasse, precisar de Bíblia. Então é para você ter um livre-arbítrio e você vai se quiser, você acredita se quiser, você sai da morte para a vida se quiser, ressuscita com Cristo se quiser. Quando Paulo diz aí que ressuscita com Cristo, é quando você acreditou na palavra, você entregou-se à palavra. Aí, em outra parte, ele vai dizer, já estou crucificado com Cristo.
Ou seja, eu estou arraigado em Cristo. Eu estou seguro na palavra. Eu estou acreditando na palavra. Eu estou vivendo a palavra. É isso aí. Então veja que essa necessidade, mas eu vou falar aqui no Salmo 94. E um versículo aqui que Deus colocou no meu coração aqui, principal, é o versículo 20. Né? Depois nós vamos discorrer outros versículos, mas esse aqui, o versículo 20. Podia acaso, por acaso, é isso aí, associar-se contigo o trono da iniquidade, que foja o mal, tendo por pretexto uma lei? Pretexto significa você forjar aí, você cria uma lei para que possa desobedecer a Deus. E Deus concorda com isso? É isso que está falando aqui. Será que Deus pode? Ele faz uma pergunta. Acaso pode, né, associar-se contigo o trono da iniquidade? Ou seja, o que é isso? Um crente desobediente? Um crente que vive pecando? O que eu quero dizer com isso também? Uma pessoa que conhece a palavra, que já conhece a Deus, conhece como é os princípios de Deus, ele pode criar aí uma lei e forjar alguma coisa de alguma forma, ele foge o mal, está dizendo aqui. Ele intenta, a intenção dele é, mal não significa andar matando os outros, não. Significa desobedecer a Deus. Mal é o diabo. Mal é a morte, os demônios. Os principados e potestades do mal nos lugares celestiais. É isso. Tudo que é contra Deus é mal. Tudo que é de Deus é bem. Salvação, vida. As pessoas acham que o diabo, o pecado só é aquele que mata os outros, que rouba os outros. É muito além isso aí. Muito além. Basta você ter um coração malvado, ainda que não faça o mal. Mas você concorda. Então entenda aqui que foja o mal. O que é isso? Ele caça um jeito de criar uma situação, uma astúcia, uma armadilha. Ele cria alguma coisa encoberta, um mistério da injustiça. Ele caça um jeito, porque tem tanta gente aí fazendo essas pegadinhas, irmão. Mas pelo amor de Deus, nos últimos dias cresceu mais. Eu não sei se foi a sabedoria da gente para ver. Deus permitiu, né? Que criam uma lei para de alguma forma você aderir àquela lei, aceitar e concordar, e você desobedecer ao Senhor. Você se tornar um iníquo. Entrar no trono da iniquidade. Que significa você conhecer, mas desobedecer. Você empurrar, achar que Deus está concordando. É isso aí. Então aqui está dizendo, por acaso, né? Pode, acaso, associar-se contigo o trono da iniquidade, que foge o mal, tendo por pretexto uma lei. Então veja que a pessoa criou uma lei para ele pecar e se justificar. É isso aí. Porque tem essa lei, eu preciso obedecer. Não precisa nada. Você precisa obedecer a Deus, irmão. Você precisa obedecer o Senhor. É Ele que é o Salvador, né? Então,
Ocorrem em tropel contra a vida do justo. Eles correm aos tropel, ou seja, atropelando, né? De alguma forma, contra a vida do justo. E concordam com o sangue do inocente. Então veja, dentro da injustiça, criando leis para fingir, de alguma forma, apertar o justo. Cobrar do justo aquilo que ele não deve. Isso aí a gente vê no o profeta Abacuque, ele dizendo a respeito disso aí, né, que da injustiça que acontecia na época dele. Ele diz: Senhor, por que o Senhor deixa eu ver essas injustiças? Porque a lei se afrouxa. Por causa disso, né, a injustiça opera, a lei se afrouxa, e quando sai o julgamento, sai o contrário, sai pervertido. Então veja, o justo passa por bom, por mal, e o injusto por bom. Ao contrário. Mas pode Deus concordar com isso? Nunca. Por isso precisamos, irmão, atentar para o Senhor. Aqui no versículo 8, nós vamos voltar atrás aqui, versículo 8 do Salmo 94. Atendi os brutos dentre o povo. Atende, brutos, dentro do povo. Você dá um conselho. E vós loucos, quando sereis sábios? Perguntando. Quando é que vocês vão adquirir sabedoria? Versículo 9. Aquele que faz o ouvido não ouvirá? E o que formou o olho não verá? Versículo 10. Aquele que ergue as nações não castigará? E o que dá ao homem o conhecimento não saberá? Significa o que, irmão? Que nós precisamos confiar no Senhor. Significa que Ele fez o ouvido, por acaso Ele não ouve? Ele fez o olho, por acaso Ele não vê? Ele dá o conhecimento aos homens e Ele não sabe? Então precisamos entender, está dizendo aqui, para os brutos dentre o povo e os loucos, caçar a sabedoria. Quando vai achar essa sabedoria? Quando vocês vão se converter, reconhecer que Deus tem ela. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Então veja aqui que ele está dando esse conselho aqui, perguntando se quem fez todas essas coisas não sabe, não ouve, nem vê e nem sabe. Por isso precisamos correr para o Senhor, que tem o conhecimento, que nos dá o conhecimento. Aí ele diz aqui no versículo 11, o Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vãs, ou vaidade.
Então veja aqui que o Senhor conhece mesmo todos os pensamentos, todos os projetos, as intenções do coração do homem, que vem dele é vaidade. Jesus, ele disse para um sacerdote na época dele ali, Nicodemos, ele fala ali, está escrito em João 3, versículo 6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Então aquilo que é de homem é terreno, é carnal, é temporal e é vaidade, ou vã, não leva para a eternidade. Mas o que é do Espírito é eterno e leva a Deus. Quando você não permite que o Espírito trabalhe, que o Espírito possa conduzir sua vida, você não vive no Espírito, então você vive na carnalidade. Então tudo isso que está produzindo, que está teus pensamentos, teus projetos, tuas caminhadas, tuas ações são terrenas, são carnais, são temporais. Não tem nada a ver com o céu. Então, quando ele diz, o apóstolo Paulo diz aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. As únicas coisas que a gente não pode atribuir assim, espiritualizar, são doenças, essas coisas assim, não tem muita relação com Deus no sentido de... Porque Deus faz como Ele quer, opera como Ele quer. Então a gente não pode se arriscar, que é aquela coisa, eu vou comparar aqui, exatamente quando Jesus foi tentado pelo diabo, ele levado ao pilastra da igreja, ao templo, e ele o diabo mandou que ele saltasse dali, pulasse dali. E que estava escrito, eu acamparei meus anjos ao teu redor para que o teu pé não tropece em pedra. Jesus disse, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. É nesse sentido que nós não devemos espiritualizar tudo. Não tentar o Senhor. De alguma forma você ou atribuir a doença ao Senhor, de dizer que de alguma forma querer culpar a Deus, ou também você se julgar tão santinho e protegido que não adoece. E você rejeitar a medicina, rejeitar as providências humanas nesse sentido. Então nós não podemos, tem que buscar em Deus para que Deus venha revelar, venha dar direção. Mas não atribuir isso aí, de alguma forma passar no sinal vermelho, porque é crente. É isso que eu quero dizer. Pular da pilastra da igreja. Então, mas as outras coisas, irmão, como eu disse, pensai nas coisas que são de cima, é exatamente meditar. Eu estou quebrando o princípio de Deus, eu estou andando em espírito ou não? Eu estou obedecendo o espírito ou estou desobedecendo? Eu estou rejeitando. Então é nisso aí, pensar, meditar. Então, ele diz, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. O que é isso? As vontades da carne que atropela o espírito. De alguma forma, não obedece à lei do espírito, à voz do espírito. Você, pela vontade e o desejo que você tem, você rejeita a palavra de Deus, de alguma forma, o Espírito, a orientação do Espírito, e você faz aquilo que você quer fazer. Aí você tem que entender, está no versículo 17 de Gálatas 5,
no próximo versículo, que é exatamente a briga que tem entre esses dois. O mundo espiritual com os principados e potestades, e você está no meio dessa briga. Você está numa guerra, ou você fica com a terra ou com o céu. Se eu ficar com a terra, eu ganho. Se eu ficar com o céu, eu ganho a terra também. No máximo que puder. É abençoado também terreno. Mas dentro dos padrões, dentro da orientação do Espírito. Então compreenda aí que existe essa guerra aí. Primeiro é eu mesmo, está falando no versículo exatamente dessa guerra minha, carnal, eu quero produzir, a minha carne quer produzir pecado, morte. Mas o meu espírito, ele quer se ligar com o de Deus para me salvar, produzir vida. Então é assim que funciona, o que é nascido da carne, produziu morte. O que é nascido do espírito, produziu vida. Então no espírito vivifica, a carne mata. Então, nesse versículo 17 diz, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e um se opõe ao outro, para que não façais o que quereis. Então você vai ver aí que a carne não quer deixar o espírito fazer o que ele quer, que é salvar. O espírito não quer deixar a carne fazer o que ela quer, porque se mata. Mata a nossa alma, a nossa eternidade, a nossa salvação, né? Então, tem essa briga, mas a carne é bem fácil de prevalecer. Se você não ressuscitar com Cristo, não se crucificar com Cristo, se arraigar em Cristo, você vai perder essa guerra. Então veja aqui, o Senhor que fez dar entendimento ao homem, não sabe, né? Aí o que formou as nações não castiga essas nações, né? Então é aqui que... Aí o versículo 11 ele diz, e o Senhor conhece o pensamento do homem, que são vaidade, serve de nada, né? Bem-aventurado é o homem em quem tu repreendes, ó Senhor, a quem ensinas a tua lei. Versículo 12, aqui do Salmo 94. Então é bem-aventurado o homem, né, a quem tu repreendes, ó Senhor. Então, às vezes a gente se acha de alguma forma desprivilegiado, de alguma forma você se revolta quando Deus te repreende. Enquanto Deus está falando com você, está te exortando, chamando a atenção sua, é porque existe oportunidade. Ele está aberto, ele está querendo verdadeiramente te ensinar, verdadeiramente te salvar. Agora o pior é quando ele não fala mais com você, você não permite Deus falar com você. O ímpio não tem nada a ver com Deus por isso, porque ele não aceita. Ele não tem conhecimento de Deus e nem quer conhecer. Estamos falando aqui, tem o ímpio e tem o iníquo, né? Iniquidade, né? Que é exatamente quem já conhece. Você vê que quando Jesus falou aqui em Mateus, vamos ver aqui, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. E o versículo 21, olha o que ele diz aqui. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor,
entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Perguntando para Jesus. E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Versículo 23. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então o que é isso? Esse homem aqui, ou esses homens, que ele diz, muitos me dirão naquele dia. Não fizeram a vontade do Pai. Tem muitos que não fizeram. Então, vai entrar no reino do céu, tem que fazer a vontade do Pai. Então ele diz, muitos me dirão naquele dia que fizeram a obra. Profetizamos, expulsamos demônios e fizemos maravilhas. No nome de Jesus. E eu vou dizer para eles claramente, apartai-vos de mim, vocês que estão praticando iniquidade. Vocês que deveriam obedecer porque conhecem, vocês praticam pecado, sabendo que não pode praticar. É isso aí. Então tem o iníquo e tem o ímpio. O ímpio não faz nada na obra de Deus. Ele desconsidera. Ele não usa a palavra de Deus, mas também não obedece e nem usa a palavra. Mas o que conhece a palavra que cai nisso aqui. E muitos me dirão naquele dia. Então ele está dizendo no versículo 21 que precisa fazer a vontade do Pai. Nem todos que me diz, dois pontos, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então não é porque você diz que é crente que está fazendo a vontade do Pai. Às vezes você está dando um testemunho no sentido de usando o nome de Deus, o nome do Senhor, e claro que isso aí você pode se consertar, mas eu estou falando é que no momento, às vezes, você está usando o nome do Senhor, o Senhor está operando maravilhas, não é nem só expulsando demônio, pregando a palavra, mas fazendo maravilhas, milagres. Mas não está fazendo a vontade do Pai. Pessoas podem ser curadas e ele pode seguir ao Senhor, fazer a vontade de Deus a partir daí e se salvar e você não. Pode acontecer. Então, é preciso que os crentes comecem a praticar os princípios de Deus e fazer a vontade do Senhor. Você que não tem esse conhecimento, comece a conhecer, leve a sério. Você precisa levar a sério, porque as pessoas, tudo que o inimigo das nossas almas quer, e principalmente nesses últimos dias, que muitos falsos profetas se levantarão, disse o próprio Jesus, e está acontecendo, que é esses falsos exatamente que pregam dizendo que não precisa desses princípios, dessas obediência toda. Mas você não precisa obedecer a eles. Você precisa ser um crente verdadeiro. Você vai olhar para a vida de Jesus, para a vida dos apóstolos, dos profetas, e você vai copiar isso aí. Você vai se espelhar nisso aí. Então você vai ser um verdadeiro pregador da palavra de Deus. Não é obrigado a pregar, não. A palavra de Deus não se prega só com a boca, não. É muito mais com a tua vida. Deus tem prazer, Deus vai te usar, não precisa tu abrir tua boca. Pode ficar certo.
de que você prega muito mais com as atitudes, com a maneira de viver, com a maneira de você cultuar o Senhor, de ir para a igreja, de se apresentar ao Senhor, do que com a boca. É isso aí. Aí muita gente prega com a boca e rejeita com o corpo, com as atitudes, com os membros. Os seus membros são entregues à iniquidade. E a boca, ele usa o nome de Deus. Então, no tempo de Jesus, teve um homem que os apóstolos mandaram que ele parasse de falar no nome de Jesus. Porque ele não seguiu Jesus junto com os outros. Jesus disse, não, deixa ele pregar. Quem não é comigo, quem não é contra mim, é a favor de mim. Quem comigo não ajunta, espalha, mas quem... Então ele está dizendo aí que aquele que prega no nome dele, deixa pregar. O evangelho é para ser pregado mesmo. Agora, ele não se salva se não quiser. Você vê que ele não proibiu Judas Iscariote pregar, né? Ele não proibiu, ali quando ele enviou os 12, diz, não, só vai os 11. O Judas fica aqui, que ele é desobediente, esse caboclo. E ele não tem salvação, não quer se salvar. E por isso eu não vou deixar ele pregar. Aí você vê que depois enviou os 70, da mesma forma foi junto. Mas ele pregou para ele mesmo. Ele fez a vontade de Jesus ali, do Pai que está no céu? Não fez. Então, que sirva de exemplo para nós aqui, né? Esses versículos aqui. Bem-aventurado o homem que tu repreendes, Senhor, e a quem ensinas a tua lei. Ou seja, Jesus, ele diz em João, Evangelho, capítulo 6, o versículo 45. Está escrito nos profetas que todos são ensinados por Deus. E o que ouviu e aprendeu, esse vem a mim. Então, é isso aí. Então, é bem-aventurado esses que são repreendidos pelo Senhor. Significa que o Senhor, ele está dentro de ali quase na vontade de Deus, precisa só do equilíbrio melhor, e Deus está arrumando ele. Ou seja, ele é aluno, está dentro da escola do Senhor, o Espírito Santo está com ele ali. Só é um aluno meio rebelde, que precisa dar uma... Aí tá bom. Agora, pior é quem não vem para dentro, quem não se matricula, quem não quer, acha que não tem necessidade. Para entrar no céu, ele entra sem diploma. Ele entra de qualquer jeito, não entra. Tem que fazer a vontade de Deus, a vontade. Ou se esforçar em fazer. É isso aí. Para tirar a carteira de motorista é 30 pontos, mas com 25, não parece 25, 24, faz. Tira. Então é assim. Não é preciso produzir no reino do céu 100%, mas 30, 60, é assim. Ou se puder os 100, tudo bem. Então vê aqui, versículo 13, para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Dá descanso até que se abra a cova para o ímpio. Então veja aqui, para lhe dares descanso no dia mau. Esse dia mau aqui é para todas as pessoas. No mundo tereis aflição. E tem esse dia pior, o dia da tentação. Paulo fala para nós buscar o poder de Deus, ali as armaduras de Deus em Efésios 6,
para resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firme. Não pode se mover desses princípios, dessas armaduras, desse poder do Evangelho. E aí, Jesus, ele fala também ali em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei do dia da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então ali ele tinha aprovado aquele homem no versículo 8, dizendo: diante de ti pus uma porta aberta, ninguém pode fechar, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ele aprovou aquela igreja. E ele prometeu de que aqueles que se diz ser crente, que é o que eu estou falando aqui, no versículo 9 de Apocalipse 3, ele diz: e aos da sinagoga de Satanás, aos que diz ser judeu, mas não são, mas mentem, eu faço com que eles venham prostrar-te diante de ti e te adorar. E mostrar a eles que eu te amo. Então veja, tem em todo canto vai ter esses falsos crentes. Mas o Senhor dá o escape para aquele que é verdadeiro. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negou meu nome. Eu também te guardarei, né? Como guardaste a palavra da minha paciência. Ou seja, tu teve paciência para guardar a minha palavra. Tu deixou eu agir por ti. Eu te guardarei no dia da tentação, que há de tentar todo mundo, todos aqueles que habitam na terra. Mas ele dá um conselho no versículo 11. Guarda o que tu tens para que ninguém... Ele disse, daqui a pouco eu venho. Guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, guarda o que tu tens para tu não cair na iniquidade. Para tu não ficar igual a eles, insensatos, desobedientes, ceboso, de alguma forma, usar meu nome, mas não zelar por esse nome, não guardar, né? Ouvir, usa o nome, mas não para si. O poder de Deus para si, só para os outros. Aí Deus zela pelo nome dele, pela palavra dele. Mas eu tenho que guardar essa palavra. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ninguém vai tirar de ti esse zelo, esse princípio, né, que você tem. Aí você se tornar um insensato. Construir a casa de forma que cai. Ou seja, você achar que tem salvação e não tem. Achar que Deus está aprovando você e está reprovado. Então não podemos de maneira nenhuma permitir que isso venha acontecer conosco, né? Então veja aí que aqui esse versículo 13, né? Ele está dizendo isso aí. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Isso aí é tranquilo. Não desamparará o seu povo de maneira nenhuma. O apóstolo Paulo diz aos Coríntios que como perseguidos, mas não desamparados. De maneira nenhuma nós vamos ser desamparados. O Senhor, ele disse, ide, o último versículo de Mateus, capítulo 28, versículo último, versículo 20.
Ide ensinai às nações todas as palavras que eu vos tenho falado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então o Senhor não nos desampara. É nós que fugimos dele. É nós que aceitamos ser desamparados, ou seja, rejeitamos o Senhor. Rejeitamos o seu conselho, a sua exortação. Por que não dizer o seu castigo, a sua repreensão? Porque o jugo do Senhor é suave. Mateus capítulo 11, versículo 30, né? É o 30, eu acho. Eu vou ver logo aqui para não ficar assim. Mas veja aí, o jugo do Senhor é suave e o fardo é leve. É o versículo 30. Capítulo 11, versículo 30. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Não tem cobrança para te arrebentar todo. Pelo contrário, quem faz isso é o inimigo das nossas almas. Ele te envergonha, te entristece, te oprime, te espreme a tua alma. E você não tem remédio. Você não acha em ser humano, nem em ti, nem em alguém, nem no dinheiro, em nenhuma potência terrena, em um laboratório. Não existe remédio para refrigerar a tua alma, para descansar a tua alma, se não for Jesus. Pois ele diz no versículo 28, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. É para aliviar. Ele é o antídoto contra o mal. Mas você precisa tomar. Aí ele diz no versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para a vossa alma. Então tem que tomar, engolir, comer, aceitar, considerar, me achegar, acreditar nos conselhos do Senhor, que é bom, que vai refrigerar minha alma, descansar minha alma. Aí ele diz no 30 que não vou te bater. Eu não vou açoitar tu como o diabo açoita. João 10, 10. O ladrão vem senão matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenhas vida e a tenhas com abundância. É isso aí. Né, que Deus possa ter misericórdia nas nossas vidas. Nós sabemos que estamos nos últimos dias da igreja na terra. Os sinais, as dores de parto já estão aí. E estão aumentando com mais frequência as dores. Significa que as contrações aí para nascer a igreja. É isso aí. Tá se multiplicando, ou seja, ficando mais repetitiva, com mais intenção, com mais frequência. E está vindo o Senhor. Mas nós vamos ver muitas coisas. E você precisa se manter firme para não ser enganado. Jesus, ele disse palavras do Senhor. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O que é isso? Você deixa de ser crente e esfria, no sentido de abandonar os princípios de Deus. Larga os princípios, todo mundo está praticando, acho que isso está certo mesmo. Aí você larga de ser um crente fiel ao Senhor, um crente tradicional, pentecostal, seguro na palavra, firme,
na palavra de Deus, nos princípios de Deus, e relaxa. Esfriou. Precisa disso não. Multiplicou-se a iniquidade, todo mundo está fazendo, eu posso fazer também. Não. Pode, mas não deve. Aí ele diz, se não fosse abreviado aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas pelo amor dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então veja que o Senhor vai abreviar. Vai colocar aí uma velocidade. Você vê que a coisa está acontecendo tudo numa velocidade, numa rapidez. A ciência se multiplicando rapidamente. É exatamente para se cumprir a palavra e o Senhor vir. Guerras e catástrofes, doenças, praga, está aí. Se cumprindo tudo. Mas é isso aí, que Deus venha ter misericórdia de nós, para nós nos manter na presença do Senhor. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, por tudo, pela tua palavra, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, meu Deus, a mim, as pessoas que nos assistem, meu Deus, ajuda as pessoas, Pai. Meu Deus, o teu Espírito Santo tenha liberdade na vida de cada um, para que possa convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ajuda, meu Senhor, a converter a cada um, meu Senhor, a sair da iniquidade, rejeitar a iniquidade, como fez o profeta Isaías. Eis-me aqui, se aprontou, e o anjo do Senhor trouxe uma brasa do altar com a tenaz e tocou seus lábios e tirou dele a iniquidade. Deus querido, abençoa, ajuda a cada um de nós, meu Senhor, a todos os telespectadores, ajuda a cada um, abençoando, dando saúde, prosperidade, sustentando, dando visão, compreensão e entendimento para andar na tua palavra. Pai querido, abençoe em tudo damos graça, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. E amém.